E a gente já começa com um trio muito especial aqui. Álvaro Santos, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Uma alegria estar aqui hoje com você e com esses ilustres advogados do agronegócio. Leonardo Scopel, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui ao lado do Dr. Álvaro, Dr. Jefferson, lá de Santa Catarina. Mais uma vez é um prazer estar aqui. E participando conosco remotamente, Jefferson Rocha. Quanta honra, que prazer imenso. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, doutor Leonardo, doutor Álvaro e todos os amigos aí de sucesso no campo. Vamos lá, vamos em frente. Jefferson, quando a gente fala de reforma tributária e falando do impacto no agro, o que é que vai ser essa reforma que está preocupando? Bom, Fabélia, vamos lá. Como produtor rural, né, nós nunca quisemos essa reforma. Jamais o agro brasileiro pleiteou ou apoiou essa reforma tributária. Essa reforma vem, Fabélia, em um momento de descasamento das contas públicas, no momento de falência do Estado brasileiro, um Estado que gasta e gasta desenfreadamente. Portanto, qualquer tipo de reforma em um momento como esse é uma reforma para aumentar a carga tributária. Podem ter certeza disso, tenho a convicção de que essa reforma não vai reduzir e nem simplificar a forma com que se recolhe e com que se paga os tributos. Pelo contrário, ela vem para aumentar a carga tributária. E vem com algumas ferramentas, inclusive, que colocam em risco o direito de propriedade e colocam em risco a atividade agropecuária. Eu vou falar só de um imposto, Fabélia, de um jabuti que tem dentro dessa reforma, chamado imposto seletivo. Esse imposto seletivo que nasceu, aparentemente, para combater produtos, bens, serviços que tenham algum tipo de efeito nefasto no meio ambiente, certamente servirá como ferramenta discricionária, subjetiva por parte do Estado para aumentar tributos do meio rural. E aí eu falo dos insumos agrícolas. Fabélia, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um problema muito sério que o governador antecessor desse que está atualmente criou uma medida provisória onde o ICMS ele tinha uma alíquota maior de acordo com o grau de toxicidade dos insumos agrícolas. Você veja bem. E isso foi um laboratório para hoje, na reforma tributária, fazerem o mesmo com o imposto seletivo. Então, em linhas gerais, nós não queremos essa reforma. Eu trabalho como advogado, falei como produtor, como advogado, em defesa do produtor, combatendo tributos, e vou lutar para combater essa reforma tributária até o fim. Não é? Seja através de demandas judiciais ou mesmo através das nossas entidades de classe, para que esta emenda constitucional seja revertida e esta bomba relógio que está marcando o tic-tac para começar, quem sabe a tempo e modo, nós consigamos ainda reverter, embora aprovada. Mas como foi aprovada, pode vir uma outra emenda constitucional e acabar com ela. E é isso que nós vamos trabalhar. Porque, do contrário, Fabélia, se preparem. IBS, IVA, imposto seletivo, tudo vem como uma forma de aumentar a carga tributária para o meio rural. Alguns estudos, como é o caso da CNA, dizem que podem aumentar em até 40%, 50% a carga tributária em relação aos atuais tributos que já pagamos, e não são poucos. Portanto, Fabélia, é algo muito sério e é muito importante. Eu louvo a iniciativa da OAB aí de Jataí, de ter tomado essa iniciativa de discutir o assunto, porque a classe produtora deixou passar essa reforma tributária. Tínhamos tantos outros problemas para resolver e acabou que essa reforma passou e passou batido, e nós temos uma bomba relógio para desarmar. Mas a gente parece que é especialista em problemas complicados, e esse é mais um deles que a gente vai com resiliência
e com convicção derrubar. Tá joia, Fabélia? Tamo junto aí. Bom, deixa eu aproveitar o gancho do Jefferson, que ele falou aqui na questão do direito de propriedade. O Álvaro, esse direito de propriedade, conforme está vindo ali nessa reforma tributária, é que coloca que a terra tem que cumprir o seu papel social. Acontece que esse papel social, cada um pode entender o que quiser, né? Fabélia, muito bem pontuado pelo Dr. Jefferson e por você. E é preocupante porque recentemente, né, o STF acenou a possibilidade de desapropriação de imóveis, ainda que produtivos, caso haja algum questionamento de outros requisitos da função social da propriedade, o que pode trazer aí discussões subjetivas. Voltando para a reforma em si, Fabélia, ela não mira os principais tributos de preocupação do produtor rural hoje, que é o imposto de renda e o ITR, que é um tributo sobre a propriedade, né? Mas ela foca aí na tributação sobre o consumo, que o produtor rural brasileiro, pessoa física, não tem tanto costume. A maioria dos estados traz isenção, regime de diferimento ou substituição tributária. Mas a reforma coloca o produtor rural praticamente como uma empresa, e isso é muito preocupante, como foi evidenciado pelo Dr. Jefferson Rocha. A emenda constitucional já foi aprovada, já foi publicada, e o governo apresentou um projeto de lei complementar, e sem debater com a sociedade civil, o que também traz preocupação muito grande. Daí a importância das entidades, dos produtores, da OAB se unirem, discutirem um assunto, e se não sepultarem essa emenda constitucional, né, através de uma nova, pelo menos nesse debate da lei complementar, trazer freios a essa ânsia gigantesca da máquina pública. Deveríamos ter discutido primeiro uma reforma administrativa, como bem pontuado pelo Dr. Jefferson, para depois falarmos de reforma tributária. O produtor rural, para finalizar, ele não paga hoje na maioria dos estados ICMS. Ele não tem um custo contábil para ficar fazendo essa apuração mensal ou trimestral que seja. A reforma tributária coloca praticamente todos os produtores rurais dentro desse emaranhado da apuração mensal ou trimestral. Isso vai se desenhar ainda, diante de novos tributos como o IBS, a CBS e o preocupante imposto seletivo. Então nós fizemos aí um convite para o Dr. Jefferson e para outras grandes tributaristas para virem a Jataí para a gente debater mais sobre esse assunto tão importante. Pois é, esse debate vai ocorrer quando? Fabélia, dia 6 de junho, no auditório do Sindicato Rural de Jataí, o Dr. Jefferson virá de Santa Catarina para cá, a doutora Fabiana Teodoro, tributarista de São Paulo, doutora Liliane Cisoto, também tributarista de São Paulo, né, juntamente com o nosso querido amigo Vitor Gaiardo, produtor e empresário e ex-presidente do Sindicato Rural, e o doutor Leonardo Scopel, estaremos discutindo no dia 6 de junho, a partir das 19 horas, no auditório do Sindicato Rural. Então já ficam aí, né, todos convidados a participarem. Leonardo, quando ali eu ainda vou em cima daquilo, eu fiz as anotações enquanto o Jefferson falava, a questão do imposto seletivo. É outro problema também que a gente nunca vai ter a mesma decisão, né? Não é nada assim que fica definido o que é. Vai da cabeça de quem está julgando. Fabélia, mais uma vez, bom dia, boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui. Agradeço mais uma vez ao Dr. Jefferson, que se dispôs virá até Jataí, né? Dr. Jefferson, que é de Santa Catarina, um grande defensor aí do agro. E muito bem pontuado por ele, como pelo meu colega Dr. Álvaro, a reforma tributária, em que pese aprovada, a gente sempre bate na tecla que essa reforma tributária ela alterou o texto da Constituição Federal. Existem muitos pontos que precisam ser regulamentados, até porque a Constituição Federal ela não cria impostos. Ela autoriza que os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal criem esses impostos. E esses impostos serão criados
através dessas legislações que estão sendo apresentadas agora. Esses projetos de lei, como o doutor Álvaro bem comentou, foi recentemente apresentado um projeto de lei que visa regulamentar alguns pontos da reforma. E nós precisamos, mais do que nunca, a gente sabe que hoje ainda nós temos uma facilidade, né, que hoje é tudo muito informatizado, a gente tem acesso a tudo. Imagine como era antigamente, né, que por vezes esses projetos eram aprovados do dia para a noite sem ter esse debate. Se hoje, com toda essa informação que nós temos, toda a facilidade que a gente tem de ter acesso ao que está em tramitação, já é difícil, né, por vezes consegue aí do dia para a noite a aprovação, como foi da reforma tributária, que não houve o debate necessário. A gente sempre escuta alguns defensores. Existem alguns pontos, sim, que favoráveis da reforma, mas que, principalmente para o setor do agro, em sua grande maioria, é desfavorável, até porque não existe reforma que diminui a carga tributária. Ela tem o pretexto de simplificar, mas que ao final ela acaba onerando a carga tributária, ou seja, aumentando a carga tributária. Mas a gente tem essa possibilidade de, seja através da emenda constitucional que foi aprovada, seja através de uma nova emenda alterando esses pontos, e principalmente através da regulamentação, acompanhar esses impostos que serão criados, a exemplo do imposto seletivo, chamado imposto do pecado, que ele visa onerar produção, extração de produtos e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Muito subjetivo, né? Até foi discutido, foi levantado que se a bolacha traquinas, ela não pode ser onerada por esse tributo se ela faz mal à saúde, né? Então a gente precisa estar em cima disso, acompanhar essas propostas. Nós vamos ter que ir também para cima dos produtos farmacêuticos, né? Porque qualquer medicamento serve de produto para suicídio. Pode ser nocivo, né, para a saúde, Claro. Vai depender da medida. E aí? E o problema disso tudo, desse imposto seletivo, além dessa discricionariedade que terá, é que ele se somará ao valor do produto, do serviço, e os outros impostos, o IBS, o CBS, incidirão sobre o total. Ou seja, além do valor do produto, soma o valor do imposto seletivo, o resultado é onerado pelo IBS e pelo CBS, que são os novos tributos que serão criados, em substituição, dentre outros, ao ISS e ICMS. E como o doutor Álvaro disse, ICMS para o produtor rural, a gente possui inúmeros incentivos fiscais. O texto da Constituição prevê que, para determinados produtos da agricultura, terão esses incentivos fiscais. Será que, de fato, esses incentivos serão aplicados? Então, cabe a nós, né, às entidades, aos advogados, aos produtores, e aqui reitero o convite feito e agradeço mais uma vez aí o Dr. Jefferson por ter aceito desse evento que será organizado no Sindicato Rural, com grandes tributaristas aí e advogados, e com o Vitor Gaiardo, que é, além de produtor rural, que conhece ali o dia a dia, empresário, sabe das dificuldades enfrentadas, para discutir e levantar todos esses pontos, né? Antes que seja tarde demais. Pois é, em cima dessas colocações que sejam nocivas, a gente pode ver aí até a água. Porque o que acontece? Quantas pessoas já tiveram problemas que morreram intoxicadas e morreram afogadas? Fabélia, Oi. me permitam uma parte, pela ordem, tá me ouvindo? Pode falar. Não, é muito sério isso. Meu município de Zorteia, aqui no coração do meu estado de Santa Catarina, uma propriedade rural de 800 hectares, foi recentemente destinada à reforma agrária, né, pelo presidente Lula, por conta de débitos de impostos, de tributos federais. Existe um decreto 11995, que é uma ferramenta legal criada pelo Estado ladrão para tomar a tua propriedade. Já não bastava as fórmulas que haviam em outras legislações, criaram mais uma. E agora se permite, Fabélia, o absurdo de lançar mão da adjudicação de uma propriedade rural por conta de débitos de tributos federais. Vocês estão entendendo onde é que é o ponto? Onde é que é o buraco desta bala? O que este Estado ladrão quer? Quer endividar o produtor, quer criar tributos praticamente impagáveis para justamente
usando desta ferramenta, lhe tomar a propriedade. No final das contas, o objetivo é esse, é desestabilizar o agro brasileiro, que hoje praticamente não tem concorrentes no mundo, é o único que alimenta 1,5 bilhão de pessoas em todo o globo, que emprega mais de 40 milhões de brasileiros de forma direta e que está sofrendo um ataque sistemático através desse Estado ladrão. E uma das formas de se atacar o direito de propriedade é com tributos, tributos impagáveis, tributos que tornam a tua atividade inviável. E ao tornar a tua atividade inviável, você vai devendo, e vocês sabem como é que funcionam os débitos tributários. Você deixa de pagar, é uma multa de 170%, e Selic, e realmente fica uma bola de neve impagável. No final das contas, lhe tomam a terra, num procedimento absurdo, inconstitucional, de adjudicação, como está acontecendo no meu município de Zortéia. Estamos aqui fazendo um levante dentro do que nos é permitido, dentro das nossas possibilidades materiais de reação, através do Poder Judiciário. Porém, infelizmente, a gente sabe como o sistema jurídico hoje está funcionando, né? Fomos vítimas desse sistema jurídico em 2017, Fabélia, na questão do Fundo Rural, que, pasmem, será novamente, aliás, já foi debatido, agora dia 22 de junho, dia 22 de maio, proclama-se o resultado do julgamento, e pode haver até uma reviravolta nessa situação. Então, nós fomos vítimas disso e estamos sendo vítimas agora com essa reforma tributária. Por isso, da importância desse movimento aí, capitaneado pelos doutores Álvaro e doutor Leandro, de reação da Ordem dos Advogados do Brasil e de reação por parte das entidades do agro brasileiro. Nós precisamos discutir o problema e traçar uma estratégia para derrubar esta reforma nos pontos em que nós somos prejudicados. Se não pudermos derrubar de forma completa, como bem salientou o doutor Leonardo, que façamos então na lei complementar, né, as alterações necessárias para que esses tributos não se tornem ferramentas de adjudicação por parte da União para fins de reforma agrária. Esse é o grande objetivo por detrás dessa reforma, lhe tomar a propriedade. E é para isso que nós, evidentemente, vamos discutir, vamos debater, e esse debate espero que tome um corpo nacional e que nós tenhamos o apoio de todas as entidades do agro para criar uma reação a este avanço, né, por parte do Estado em cima do nosso patrimônio, em cima do suor do nosso trabalho, Fabiano. Então, Jefferson, você vinha ali falando, então agora eu já vou te passar aí 2 minutos já para você fazer o seu apanhado e convidar o pessoal para o dia 6. Tá joia, Fabélia. Olha, primeiro é um prazer mais uma vez estar aqui no programa Sucesso do Campo, que foi um porta-voz e é um porta-voz do produtor rural em suas principais demandas. E eu quero aqui fazer um convite a todos os produtores rurais de Jataí e região, né, os nossos amigos aí no estado do Goiás, que no dia 6 de junho, às 19 horas, venham para Jataí para acompanhar esse debate que é de suma importância. Eu lembro de uma ocasião que aí em Jataí nós fizemos uma reunião que acabou frutificando e repercutindo em um movimento nacional que nos deu uma vitória significativa em relação à questão do Fundo Rural. Eliminamos com a decadência aquele passivo, chamado passivo do Fundo Rural, ganhamos a tese da exportação indireta, graças a uma mobilização que teve aí em Jataí, e que daí, capitaneado pelo presidente do sindicato, na época, o doutor Vitor Gaiardo, se espalhou Brasil afora. E vamos repetir isso, creio, com respeito a esta questão da reforma tributária. É muito importante nós debatermos e reagirmos a partir do que já existe. Dá para fazer muita coisa ainda, né? Apesar de ter sido aprovada, e como emenda constitucional já está na Constituição, com data para ter início, mas a reação, se partir desse momento, a gente ainda consegue reverter muita coisa e salvar aí
vamos dizer, como você bem disse, a galinha dos ovos de ouro do nosso país, que é o agronegócio. Mas eu coloco aí para os produtores rurais a sua reflexão, pensem muito bem, né? Falem com os presidentes de sindicato, de associação e compareçam, porque a partir daí a gente vai, Brasil afora também, levantando essa bandeira de reação por parte do nosso segmento a esta carga tributária que vem aí pela frente. Tá joia, Fabélia? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estaremos aí presentes nesta reunião para debater ainda mais esse assunto que é um tema de interesse de todos os produtores rurais brasileiros. Muito obrigado, vamos em frente. Certo, muito obrigada, Jefferson. O Sucesso no Campo estará presente. Semana que vem você vai à Agro Brasília? Não, na próxima semana não. Eu vou na próxima semana me dedicar aqui ao escritório e ao volume de trabalho que nos tem tomado bastante tempo. Álvaro, você que está aqui segurando o chifre do boi, direcionando suas conclusões. Fabélia, como falamos, né, na primeira parte do programa, o governo com a mão quer elevar o endividamento que já é alto no campo. A reforma tributária burocratiza uma atividade que é simples, né? Que é uma gestão ali de um ciclo agrobiológico, mas ela vem para burocratizar. O produtor precisa ficar atento, porque já passou a emenda constitucional. Então nós precisamos discutir o assunto, pensar num plano de ação, de muita estratégia para combater isso via uma próxima emenda constitucional ou nessa discussão dentro da lei complementar, do projeto de lei complementar que foi apresentado. Nós falamos que o governo trouxe aí um decreto recente para facilitar a adjudicação de imóveis de contribuintes supostamente endividados. Isso é muito preocupante. Então, produtor rural, nós fazemos o convite para que você compareça no dia 6 de junho no auditório do Sindicato Rural. E muita gente pensa assim, mas eu não tenho dívidas fiscais, isso não vai me afetar. Muito pelo contrário. Hoje pela manhã, Fabélia, estava no escritório, uma reunião entre produtores negociando a compra e venda de fazenda. Pagamento indexado em grãos, como é costume aqui na nossa região, em outros lugares do país. E surge a discussão se vai abater ou não os futuros tributos da reforma tributária, o IBS, o CBS, o imposto seletivo, se incidente ali na comercialização desses grãos vão ser considerados na hora de pagar ao vendedor da fazenda. Então esse é só um exemplo do que nós vamos discutir no dia 6 de junho. Você que arrenda a sua fazenda ou faz um contrato de parceria, como você vai ser afetado? Então no dia 6 de junho, eu, Dr. Leonardo Scopel, Dr. Jefferson Rocha, doutora Liliane Cisoto, Fernanda Teodoro, estaremos junto com o Vitor Gaiardo e diversos produtores discutindo esse assunto. Fica o convite, fica o conclame para que você compareça lá conosco. Leonardo, vocês amadureceram essa ideia, é um filho que nasce porque o momento precisa. O momento, ele sempre é preciso, né, Fabélia? A gente, essas mudanças, elas acontecem a todo tempo e depois que é aprovado é muito difícil reverter, né? Infelizmente, nós temos uma prática aqui no Brasil que determinado tributo, por exemplo, ele é criado de forma indevida, ele é ilegal, ele é exigido de forma inconstitucional, isso está muito claro. Por vezes o judiciário reconhece, mas ele abre uma exceção. Olha, o que foi pago fica. Só daqui para frente que você deixará de recolher. Isso é muito sério, né? Sob a justificativa de que se você tiver direito a ser restituído do que você pagou de forma indevida, pode quebrar o Estado. Mas não olha a parte mais fraca, que é o contribuinte, que é o produtor rural, numa relação entre fisco e particular. Então, assim, é um momento para a gente debater e levantar todos esses pontos, né? É um tema atual, que a gente precisa, enquanto tempo, discutir, traçar estratégias para que, quem sabe, aí a gente consiga reverter e minimizar essa carga tributária, essa incidência da carga tributária, que no Brasil é uma das mais altas do mundo, uma das legislações mais complexas do mundo e que cada vez mais, infelizmente, só vem aumentando. Então, olha, senhores, é importante a sua participação, afinal de contas, é necessário achar os jabutis e assim como lidar com eles, ver quais são as possibilidades que estão lá descritas nas entrelinhas e como se defender destas.
Tudo isso e muito mais vai ser discutido em 6 de junho, a partir das 19 horas, no auditório do Sindicato Rural de Jataí.